bem? Espero que vocês tenham tido um Natal bem abençoado, de muita paz, de muita fantasia para as crianças. E hoje, conforme o combinado, eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a introdução alimentar. E a primeira coisa que a gente pensa quando fala em introdução alimentar é em que idade que a gente vai fazer isso. E a introdução alimentar, ela depende de várias coisas, a idade. Normalmente é por volta dos 6 meses, mas tem a ver com o desenvolvimento, com a maturidade digestiva, neurológica da criança. Então, nos prematuros, nem sempre a gente consegue fazer a introdução alimentar nessa idade. Vai depender de como essa criança está. Então, com relação à maturidade digestiva, a gente tem a questão da digestão dos alimentos, né, sem muitos efeitos colaterais, que o bebê normalmente já tem nessa idade, né, uma boa digestão. E a maturidade neurológica, normalmente os bebês têm já sentam, ficam firmes, sentados, sozinhos, se equilibram, eles conseguem pegar objetos com a mão e levar até a boca, trocar os objetos de uma mão para outra, a cabecinha fica bem firminha, o tronco bem ereto, então isso mostra que a criança já tem condições de iniciar a introdução alimentar. Nessa época também a criança começa a perder um reflexo de protusão da língua, que o bebê, quando a gente começa a dar alimentos muito cedo, ele tem aquele reflexo que ele joga a língua para frente. Então tu coloca o alimento e ele faz esse movimento para colocar o alimento para fora, que é um reflexo de protusão, né, da língua. Quando os alimentos chegam na parte mais posterior da língua, a língua joga esses alimentos para frente para evitar o engasgo. Então esse reflexo ele vai diminuindo até desaparecer, né? Geralmente começa a diminuir por essa idade de mais ou menos 5 meses e meio, 6. E a criança começa a fazer também os movimentos de movimentação, né? A movimentação com a língua do alimento dentro da boca e fazendo a mastigação. Também nessa idade eles já estão muito interessados no que a gente está comendo, então a gente começa a comer e eles olham, eles querem, né, o alimento que tu está comendo, que tu está bebendo. E aí a gente então resolveu que a idade ideal é por volta dos 6 meses, exceto os casos de prematuros, como eu falei anteriormente. Aí a gente se depara com o tipo de introdução alimentar. Então, são muitos tipos hoje em dia. Se a gente entra na internet para procurar sobre introdução alimentar, a gente fica assim, bem atrapalhado, porque são muitas opções. E eu vou falar das 3 principais opções com alguns subtipos delas, tá? Normalmente as pessoas dizem, mas na minha época não era assim, era muito mais fácil. As avós principalmente dizem, isso tudo é frescura, mas a gente tem que pensar que o conhecimento científico ele vai mudando, vai se aperfeiçoando, e esses métodos, a tendência deles é para gerar alimentação mais saudável e melhor para as crianças, né? Crianças que tenham mais facilidade de comer. Então isso é uma coisa importante, né? A evolução. Então, com relação aos métodos, né? Independente da escolha que as pessoas forem fazer, o mais importante é escolher um método que vá se adaptar para a situação familiar de vocês, tá? Então, eu vou falar deles e aí depois a gente conversa um pouquinho mais sobre essa questão da escolha. O primeiro método é aquele tradicional, que a maioria de nós, adultos, foi apresentada aos alimentos através dele, que é aquele que a gente oferece os alimentos em forma de papas ou purês, e que antigamente se iniciava primeiro com frutinhas em forma de suco, depois as frutinhas em forma de papinha, e depois a gente ia para a introdução dos alimentos que a gente chamava de papa salgada, embora não tivesse sal, mas que são os legumes e verduras, e até a carne, a gente usava a carne no início só para fazer o caldinho e depois ia dar a carne depois de um tempo. Então até essa questão da introdução alimentar tradicional mudou. Hoje em dia a gente começa tudo junto de uma vez. Então começa as frutas junto com a papinha de legumes, junto com a carne na papinha de legumes. Então a questão das frutas, por exemplo. As frutas, hoje em dia, é contraindicado o uso de suco de frutas para crianças menores de 2 anos. Isso eu já falei da outra vez, na outra live, tem também texto sobre isso nas páginas ali no Instagram e no Facebook, mas dos principais motivos disso foi evitar a obesidade infantil, porque os líquidos açucarados, como os sucos, são uma das principais causas de obesidade infantil no mundo. Então,
as frutas a gente vai oferecer sob a forma de papa, né? Raspadinho ou amassado com o garfo. A papa de legumes tem que ter legumes, verduras, tem que ter sempre um carboidrato, tem que ter uma proteína, ou carne, ou frango, ou ovo, ou peixe. Isso depois a gente pode entrar em detalhes numa outra vez, né, com mais aprofundado. Mas tem que ter tudo isso, e a forma de apresentação também é amassado, de preferência amassado com o garfo. Evitar o uso de mixer, liquidificador, porque fica uma gororoba, fica tudo uma coisa igual, a criança não sente gosto de nada separadamente. O ideal é, por exemplo, a cenourinha amassadinha separado da batata amassada, tudo para a criança sentir o sabor. Então esse é o tipo de introdução alimentar tradicional. E aí o que a gente faz é oferecer mais amassado no início, geralmente lá pelos 8, 9 meses começa a aumentar o tamanho desses pedaços, deixando pedaços um purê mais grosseiro, um purê com mais pedaços, e aí entre 9 e 11 meses a gente faz essa transição. O ideal é que com 1 ano a criança chegue a comer a alimentação igual à nossa, com pedaços maiores, e que ela mastigue e consiga engolir sem se engasgar. Então é feito essa transição durante o período de 6 meses até 1 ano. Nessa questão, o líquido que a gente oferece nesse tipo de introdução alimentar, e em todos na verdade, é água. Então a criança aprende a tomar água e come a papinha dessa forma. Essa introdução alimentar tradicional, ela tem um subtipo, que é a introdução alimentar tradicional responsiva, que eu acho que para quem escolhe a introdução alimentar tradicional é o melhor, né? Porque é o que mais respeita a criança. Nessa introdução alimentar responsiva, a gente oferece o alimento na colher, mas a gente não força. A gente espera a criança abrir a boca, espera a criança pegar o alimento da colher, mastigar. Quando ela acaba de engolir, que já não tem mais alimento na boca, a gente dá outra colherada, e assim a gente vai sem forçar. Então, respeitando principalmente os mecanismos de fome e saciedade do bebê. Então, esses mecanismos que são tão presentes quando o bebê é novinho, ali menor de 6 meses, a gente estimula que eles persistam, né? Porque isso é importante até para evitar o desenvolvimento de obesidade no futuro, que aí a pessoa come só realmente o que é necessário para ela ficar bem, ficar saudável, crescer e sem excessos. Desculpa. Daí então esse é o primeiro tipo de introdução alimentar. O segundo é um que está bem famoso hoje em dia, que é o BLW. O BLW, ele foi introduzido por uma inglesa. BLW quer dizer Baby Led Weaning. A tradução literal é desmame guiado pelo bebê, mas a gente pode também colocar como a tradução introdução alimentar guiada pelo bebê. Esse tipo de introdução alimentar, ele tem que ter algumas características, a criança tem que ter algumas características e a família para que ele seja realizado. Então a primeira coisa é que o bebê tem que ficar sentado, firme, ereto, a coluna reta, sozinho, sem nenhum tipo de apoio e durante bastante tempo, porque essa posição faz com que o bebê não tenha o risco de se engasgar com os alimentos. Outra coisa que a gente precisa para esse tipo de introdução alimentar é de tempo. A família tem que ter tempo para ficar ali aguardando o bebê comer, porque o bebê come sozinho. Então, os alimentos são oferecidos na forma de pedaços. Esses pedaços, existem cortes especiais que eu posso conversar com vocês numa outra vez. Esses cortes dos alimentos evitam que as crianças se engasguem, né? Então, é óbvio que a gente não vai dar um tomate cereja, que é redondinho, e o risco de engasgo é muito grande. Mas podem ser ofertados todos os tipos de alimentos saudáveis, adequados para a idade, só que na forma de pedaços. Os alimentos são colocados na frente do bebê e o bebê come com as mãos. Aí as pessoas perguntam, mas nunca vai aprender a comer com a colher, com o talher, com o garfo, se comer com as mãos. Isso não é verdade. Os bebês aprendem a comer, e todas as coisas que eles fazem, na verdade, por imitação. Então, o ideal é que a alimentação, tanto a tradicional, quanto a BLW, quanto qualquer outra, seja feita com a criança na mesa da família, no horário das refeições. Então, participando da refeição familiar.
E aí a criança, por imitação, ela vai ver que a mãe, que o pai, que os irmãos comem com os talheres e ela aos poucos vai aprender a comer. É óbvio que isso não vai acontecer com 6 meses, que a criança ainda não tem coordenação motora para fazer esse tipo de movimento, mas com o tempo acontece, e acontece sempre, então não vai comer com as mãos para sempre, não tem esse risco. Outra coisa importante é que o BLW, o bebê precisa de supervisão 100% do tempo. Então tem que sentar do lado do bebê e aguardar o bebê comer. Às vezes uma refeição leva 1 hora, né? Mas o bebê acaba tendo muito mais autonomia. E existem alguns estudos mostrando que a questão de, no futuro, a criança se alimentar bem, aceitar melhor os alimentos, gostar de legumes, de verduras, de frutas, é muito maior neste método que no método tradicional, ainda mais se a gente oferecer o método tradicional naquela forma de papa gororoba, assim, tudo batido, tudo junto, que a criança não aprende gosto de nada daí, tá? Então esse é o método BLW. O terceiro método, que é o que eu mais gosto particularmente, a gente chama de introdução alimentar participativa. O participativa significa que a criança participa ativamente do processo, mas não é um BLW. Então, como que ele funciona? Nesse método, a gente oferece o alimento na colher, mas também a gente oferta para a criança alimentos em pedaços naqueles cortes adequados para a idade, conforme a orientação do BLW, que diminuem o risco dos engasgos. E a criança vai, além de comer com a colher, o que a família está ofertando, ela também vai poder se alimentar sozinha, tá? Então esse método é como se fosse uma união dos dois anteriores. Ele, claro que a gente, no oferecer os alimentos na forma de colher, tem que ter o cuidado de respeitar a vontade do bebê, respeitar o mecanismo de fome e saciedade, então sempre oferecer sem forçar, tá? E existe agora um mais recente, que é, na verdade eu não consegui colocar ele muito bem em nenhum tipo de característica. Ele é um pouco BLW, um pouco introdução alimentar participativa, que é o mais recente, que é o Bliss. O Bliss, ele foi feito por um grupo de neozelandeses e eles estavam estudando o BLW porque estavam se preocupando com o aumento do BLW no mundo, desse método, né, de alimentação ativa, né, participativa do bebê. E eles quiseram fazer um estudo, então, e chegaram nesse método Bliss. O Bliss, a tradução é Baby-Led Introduction to Solids, ou seja, o bebê ele faz a sua própria introdução aos sólidos. Esse método ele não é tão restrito quanto o BLW, porque BLW realmente a pessoa não dá nada em colher, a pessoa não dá nada de papa, nada amassado, a pessoa só dá para a criança pedaços e a criança come sozinha. A gente não oferta nada, nem arroz, feijão, nada. E ele é um pouco introdução alimentar participativa, porque além da criança receber os pedaços, ela também pode receber um pouco de alimentos na colher. Qual é a diferença principal? A diferença principal é que eles se preocupam muito com a oferta calórica, então eles sugerem que em todas as refeições principais tenha um alimento calórico para garantir o crescimento dessas crianças e o ganho de peso. E eles também se preocupam com a oferta de ferro, porque eles viram que às vezes deixando o método BLW fica por conta da criança e nem sempre a criança escolhe o alimento que tenha ferro. Isso eles ficaram com medo de que gerasse anemia, embora em muitos estudos mostra que a criança pode não comer bem numa refeição, mas na outra ela acaba comendo o suficiente, então no final das 24 horas o equilíbrio é mantido. Mas eles se preocupam com isso, então calórico, um alimento em cada refeição principal, um alimento com ferro, rico em ferro em cada refeição principal, né? E fora isso, eles falam muito da questão de como oferecer os pedaços para evitar justamente o risco de engasgos. Independente do método que as pessoas forem escolher, eu acho que tem algumas coisas que servem para todos os métodos. Uma delas é que dar é diferente de oferecer. Então, a gente não tem que dar o alimento, a gente tem que oferecer e a criança decide se vai comer ou não,
Então, aquela coisa de forçar com a colher, de insistir, pegar, por exemplo, um pedacinho de cenoura, colocar na mão da criança e fazer com que a criança leve até a boca, isso não precisa, né? É óbvio que os bebês demoram um pouco mais para começar a realmente levar o alimento até a boca com o método BLW do que com a colher, porque a colher a gente leva até a boca, encosta na boca, não precisa forçar, mas leva até a boca, e o BLW a gente oferta os pedaços na frente do bebê, e claro que inicialmente eles vão pegar, vão amassar, passar no cabelo, jogar no chão, fazer tudo menos levar na boca, até que um momento a criança resolve colocar na boca e vê que pode comer. E também a questão do exemplo da família na mesa comendo e a criança olhando que eles estão fazendo isso. Uma outra coisa que é bem importante é a questão do exemplo. Então, o ideal é que o bebê coma a alimentação da família. Então, o bebê vai sentar na mesa com os familiares nas refeições para se alimentar. Independente do método, a alimentação pode ser a mesma da família, desde que o do bebê não tenha sal, mas pode ter outros temperos, não precisa ser aquela comida sem gosto, pode colocar cebola, alho, pode colocar outros temperos, cebolinha, verde, salsinha, né? Pode temperar bem, só não coloca sal e pode ser a mesma comida da família. E para isso, a comida da família tem que ser uma comida adequada. Então, essa época de introdução alimentar do bebê é uma época maravilhosa para a gente repensar a alimentação da família. Nem sempre a gente come o que deveria. Então, é uma excelente época de repensar. E o bebê vai aprender por imitação. Então, se a gente comer bolacha, salgadinho, chocolate, doces, balas, refrigerantes, o bebê não vai comer legumes e verduras, né? Porque ele vai ver por que vocês estão comendo isso se eu tenho que comer os legumes e verduras. Então, é uma excelente época para repensar essa questão da alimentação da família e tentar melhorar, tá? Espero ter ajudado, né? Falado um pouquinho rapidinho sobre cada método. Eu vou tentar me organizar para nas próximas semanas falar de cada método separado, e daí a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso, inclusive do que fazer para o bebê comer, né, como apresentar os alimentos, e vou ver se eu me organizo para trazer umas receitinhas para vocês também. Mas eu quero deixar aqui um recadinho final, assim, que independente do tipo de método, o que vocês têm que observar é o método que mais se adapta para a situação familiar, para a dinâmica familiar de vocês. Então, vocês têm que levar em conta a questão cultural da família de vocês. Vocês têm que levar em conta quem vai ficar com esse bebê. A mãe tem tempo para ficar com esse bebê, ou o pai, para fazer uma introdução alimentar que demande mais tempo, ou o bebê vai ficar com a avó e a avó tem medo de dar o alimento em pedaços, por exemplo, ou então o bebê vai para uma creche, vai para uma escolinha, e nem sempre na escola elas conseguem fazer esse tipo de alimentação tão demorada. Então, nesses casos de quando a gente tem essa dificuldade, talvez a gente tenha que optar ou pelo método tradicional, ou então pela introdução alimentar participativa, que é aquela que é um mix dos dois, né? Então, pensem bastante nisso e a gente volta a conversar então na próxima semana. Eu desejo um ótimo 2018 para vocês, de muita paz, de muitas realizações e muito amor. Um beijo. Tchau, tchau.